Olá pessoal, tudo bom? Eduardo aqui da base, com mais uma palavra aí do dia a dia, uma mensagem da palavra para podermos usar no nosso dia a dia. Eu estava orando aqui, falando com Deus. Todos nós passamos aflições, dificuldades, medos, angústias, e aí veio a palavra em Hebreus 11 que fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí eu comecei a pensar na fé, não é uma palavra tão pequena, uma palavra tão... Normalmente a gente usa ela bastante. Não, eu tenho fé, eu tenho fé. E eu comecei a pensar o que é fé e o que é acreditar. Quando eu acredito que as coisas vão ficar melhor, é uma fé. Mas qual é essa fé a qual Deus fala na palavra de Deus e Ele espera que nós tenhamos? É a fé do sobrenatural. É a fé de você acreditar em algo que você ainda não vê. Acreditar em algo onde para você pode ser impossível. Quando Deus pede para Abraão fazer um sacrifício, a palavra fala que Abraão é o pai da fé. Nunca ouvia falar de ressuscitar, de nada disso. Mas a palavra de Deus fala que Abraão entrega o seu filho acreditando que Deus era poderoso para ressuscitar caso o matasse. É tremendo isso, porque uma coisa é você acreditar, e quando você acredita, muitas vezes você não vai até o final. Porque eu acredito em alguma coisa, mas calma aí, eu não vou até lá porque pode não dar certo. Mas quando você tem fé, você tem certeza. Você tem certeza que os problemas vão ser solucionados, você tem certeza que essa situação vai acabar. E todo mundo vai te chamar de louco, porque quem tem fé é chamado de louco. E a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O Senhor está pedindo hoje para mim, para você, uma fé. Mas a fé do sobrenatural. A fé de andar sobre as águas. A fé de sair do Egito, atravessar um deserto e chegar numa promessa a qual ninguém viu. Ei, o Senhor está falando na fé de entregar verdadeiramente a sua vida a Ele, a Cristo. Porque ninguém pode servir a Deus se não tiver fé que pode ser ressuscitado por Cristo quando ele voltar. Eu fico olhando os discípulos, eles acreditavam em Jesus, eles caminharam com Jesus, mas eles não tinham fé até ver Jesus ressuscitado. Aí a fé deles cresceu. O Senhor está falando hoje para mim, para você, tenha fé. Porque quando você vê o milagre, quando você enxergar aquilo a qual Deus preparou para você, a sua fé não vai ser mais abalada. A sua fé não vai ser mais... você não vai ter mais medo. Mas não é um medo de que não vai acontecer. Porque o medo, ele faz parte do ser humano. Nós temos medo de muitas coisas. Mas quando nós temos fé, a fé de Abraão, a fé de Deus, a fé que Deus pede para nós termos, nós, com medo, nós continuamos, nós acreditamos, nós lutamos, nós insistimos, porque nós sabemos que aquela foi a promessa de Deus. Deus hoje está falando para mim e para você, tenha fé na minha palavra, tenha fé nas minhas promessas, tenha fé naquilo que eu coloquei no seu coração. Eu posso mudar, não é eu, Eduardo, ou qualquer outra pessoa, mas Deus pode fazer quando você colocar sua fé em prática. A Bíblia fala que se tivermos fé do tamanho de um grão de areia, de um grão de mostarda, nós poderemos dizer para esse monte, vai-te dali para lá, e ele vai. Então começa a alimentar essa fé. E a fé ela vai ser alimentada nas pequenas coisas, no dia a dia, nos momentos que você está vivendo hoje. Até o teu ponto que você vai olhar e vai falar assim, não, hoje eu tenho fé. Hoje eu tenho fé do tamanho de um grão de areia, de um grão de mostarda, mas eu não vou falar para um monte e ir para o outro lado. Eu vou usar essa fé para ver as promessas de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Pensa nisso. A fé é uma palavra tão pequenininha, com um poder tão grande. Às vezes nós esperamos uma coisa muito grande e às vezes é uma coisinha pequena, uma palavra pequena que pode mudar a sua história. E o Senhor está falando hoje,
A fé, ele poderia usar qualquer palavra, mas ele escolheu fé. A fé pode mudar a sua história. A fé vai mudar a sua história. Só que não desiste, não para, não larga, não faz igual aquele povo que estava no deserto e por falta de fé deixaram de entrar na promessa de Deus. Não faz igual muitos que caminharam com o Senhor, quando o Senhor ele foi crucificado, abandonaram a fé. Não. Continua na promessa de Deus, continua na sua caminhada. Você está no caminho certo. Você está indo aonde Deus colocou no seu coração, porque você começou com fé. Lá em Gálatas, ele fala assim: ó, insensato Gálatas. E vocês que começaram no Espírito, agora terminam na carne. Não faça como os Gálatas. Não termina na carne, você começou no Espírito, você começou acreditando, Deus tem uma promessa. Se Deus tem que transformar, Deus está transformando. Se Deus tem que trazer a água da rocha, Ele está trazendo. Se Deus tem que trazer o maná, Ele vai trazer. E o Senhor vai trazer tudo aquilo que for necessário para você hoje, de acordo com a sua fé. Então não desiste, não para, continua. A fé é a certeza. Mas além de tudo é a prova daquilo que não vemos. Se você começar a visualizar agora a sua vida transformada, a sua família transformada, tudo aquilo, isso é a fé que o Senhor espera. E amanhã você continua, e depois você continua, e o Senhor vai se orgulhar, vai se agradar de ti. E eu falo, o Senhor vai honrar a sua fé. Tá bom? Fica na paz. Passa essa mensagem para alguém que com certeza tem alguém que está precisando escutar essa palavra. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Dá uma curtida aí e um grande abraço. Fica na paz.